Você deve ter ouvido na escola sobre Jamestown, onde teria começado o experimento americano e o nascimento da América. Mas não foi bem assim. A história real não é a que você aprendeu na escola. Ela é mais sombria, marcada por morte, doenças, assassinatos e canibalismo. Nessa pequena colônia conhecida como Jamestown, esses colonos enfrentaram escolhas que seriam inimagináveis. Quando a comida acabou, eles tiveram que comer seus cavalos. Quando os cavalos acabaram, eles comeram seus cachorros. E quando tudo mais falhou, o registro de mortes da colônia ganhou um significado diferente, com evidências de canibalismo encontradas nas marcas de corte nos ossos humanos. O assunto de hoje não é aquela tradicional aula de história colonial que sua avó contaria. É uma história onde nobres ingleses passam de discutir boas maneiras e tomar chá com o dedo levantado, para debater quem eles comeriam primeiro. O que acontece com esses colonizadores originais? Vamos descobrir. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Camp Gagnon. Bem-vindo à minha tenda, onde exploro as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as galáxias. E hoje, meu amigo, temos uma boa. Você deve ter ouvido falar de Jamestown na escola. Eu também aprendi. É só onde os colonizadores chegaram. Eles chegaram lá, começaram uma pequena colônia, fizeram a coisa acontecer. Os britânicos que eventualmente se tornaram os americanos. Foi o nascimento da América. Na verdade, isso não aconteceu. A história real não é a que você aprendeu na escola. É muito mais sinistra e está fundamentada em morte, doença, assassinato e até canibalismo. Tudo isso não foi explicado na aula de história da terceira série. A senhorita Wilgus nunca contou isso. E você, Christos? O que ouviu sobre Jamestown? É onde nasceu o que conhecemos como América. Certo, tem muita gente boa lá sem fazer nada de errado. Não, de jeito nenhum. Nunca. Só buscando uma nova vida. Tentando fundar um país totalmente novo. Alguns migrantes. É. Refugiados, se preferir, chegando aqui e tentando fundar um país. Bem, infelizmente não é, sabe, a história de promessas e Pocahontas que nos contaram. Na verdade, a verdade é muito mais complexa e, na minha opinião, muito mais fascinante. Jamestown é onde o grande experimento americano começou. Em 1607, 104 colonos ingleses chegaram a essa pequena península da Virgínia. E em 12 anos eles estabeleceriam as bases da democracia americana com, você sabe, a House of Burgesses. E também dariam início à tragédia americana da escravidão ao aceitar os primeiros africanos escravizados. Acho que essa é basicamente a história dos Estados Unidos. Dois momentos, separados por apenas alguns meses em 1916, que basicamente, você sabe, mostram a dualidade do que é os Estados Unidos. Esse lugar de, você sabe, ideais bonitos, valorizando a pessoa comum, onde todas as pessoas são iguais. E também, você sabe, a maior atrocidade que os humanos podem cometer é escravizar seus semelhantes. E sim, também é meio que a história da dualidade dos seres humanos. E Jamestown é o berço disso na América, onde isso aconteceu. A história do assentamento é fascinante, especialmente com as recentes descobertas arqueológicas, algo incomum de se associar à América. Normalmente pensamos em arqueologia como algo do Egito, como encontrar um osso antigo. Não é o caso. A pesquisa arqueológica na área confirmou isso. O que os relatos históricos há muito tempo sugerem é que nessa pequena colônia conhecida como Jamestown, esses colonos enfrentaram escolhas que seriam inimagináveis nas ruas civilizadas de Londres e do West End. Quando a comida acabou, eles tiveram que comer seus cavalos. Quando os cavalos acabaram, eles comeram seus cães. E quando esses também acabaram, eles ferveram suas botas e comeram o próprio couro que cobria seus pés. E quando tudo mais falhou, o registro de mortes da colônia ganhou um significado diferente, com evidências de canibalismo encontradas nas marcas de corte nos ossos humanos. E as evidências nesses ossos, nas cartas desesperadas enviadas para casa e nos registros assombrosos deixados pelos líderes da colônia que viram sua fachada civilizada rachar e desaparecer. Não eram só histórias para assustar europeus ou mostrar que a América era terrível. Não era isso. Eram registros desesperados de homens que mal podiam acreditar no que estavam presenciando. O assunto de hoje não é aquela típica aula de história colonial da sua avó. É uma história em que cavalheiros ingleses distintos passaram de conversar sobre boas maneiras à mesa e tomar chá com o dedo mindinho levantado até debater quem comer primeiro.
Onde democracia e escravidão eram, você sabe, colegas de quarto meio desconfortáveis, e onde os primeiros políticos americanos provaram que tomar decisões duvidosas faz parte do DNA americano desde o primeiro dia. Então vamos lá. Imagine isso. 14 de maio de 1607. A Companhia da Virgínia está ali, de pé, bem na costa de seu novo lar. Eles estão com suas botas elegantes de Londres afundando nesse pântano, pisando no solo, afundando até os joelhos. E eles não eram necessariamente os pioneiros calejados ou os agricultores experientes que talvez nos tenham dito que eram. Eles eram pessoas comuns, potencialmente até investidores de alta classe, cavalheiros, ourives, pessoas que consideravam o trabalho manual algo para os camponeses, abaixo de sua posição, como diriam. E agora eles tinham a tarefa de construir uma colônia do zero em uma terra estrangeira, sem acesso a praticamente nada. A Companhia da Virgínia enviou aristocratas influentes para fundar uma civilização no meio do nada, acreditando que homens civilizados seriam ideais para isso. Errado. Temos o capitão John Smith, que inspeciona Jamestown e escreve com otimismo sobre o potencial da terra. Mas o local escolhido pelos colonos acabaria se mostrando uma verdadeira aula, por assim dizer, em más decisões imobiliárias. Quero dizer, isso é basicamente como comprar uma casa em 2007, sabe? Tipo, é uma situação complicada. Se as 3 regras do mercado imobiliário são cristos, localização, esses caras vacilaram. Certo? Eles precisavam falar com alguém esperto do mercado imobiliário. Sabe o que quero dizer? Como um judeu persa, por exemplo. Eles poderiam ter ido ao bairro judeu em Londres, olhado o terreno e perguntado: "Você acha bom?" Eles diriam: "Há muitos pântanos e mosquitos. Eu sugeriria outro lugar, talvez a Flórida. Talvez vá para Bal Harbour, na Flórida. Ouvi dizer que Flottdale é incrível." Estou decepcionado com o sotaque inglês. Esse é meu sotaque judeu. Então, o que esses caras fazem? Eles desembarcam numa área pantanosa, e é lá que decidem construir sua civilização, cercados por, você sabe, vizinhos gentis que podem estar um pouco irritados, os nativos, por assim dizer. A água frequentemente era imprópria para consumo e mortal. Eles escolheram o local principalmente por ser defensável contra ataques espanhóis que, ironicamente, nunca ocorreram. Talvez porque fosse uma posição tão boa, mas também cercada de doenças, pântano e vizinhos potencialmente hostis. Então, a primeira prioridade dessa sociedade, desse pequeno assentamento, deveria ter sido a agricultura, certo? É isso que você pensaria. Você já viu Perdido em Marte. Você chega em um lugar onde não era para estar. Você pensa: beleza, como é que a gente vai comer? Deveria ter sido a agricultura. Eles não fizeram isso. Preferiram passar os primeiros anos buscando ouro. Esses filhos da mãe gananciosos. Quero dizer, que engraçado isso, né? É uma boa lição, certo? Você vai pra algum lugar e pensa: beleza, viemos aqui pra começar uma civilização. Mas aí, imediatamente, eles ficam tipo: ah, mas e o maldito ouro? E o que eles conseguem? Fome. Eles recusavam a cultivar por acharem que era abaixo do status deles. Somos pessoas do ouro. Buscamos dinheiro, não cultivamos. E isso contribuiu muito para a alta mortalidade devastadora da colônia no início. Mas apesar desses desafios, esse pessoal lá em Jamestown sobreviveu, não sem, obviamente, quase todo mundo morrer, inclusive durante o chamado período da fome, de 1609 a 1610. Esse período ficou conhecido como Tempo da Fome. E foi nessa época que os colonos relataram, sabe, que comeram cavalos, cachorros, e até temos evidências de que houve canibalismo. Em 1619, 2 navios chegaram e moldaram profundamente a história americana de formas distintas. O primeiro trouxe os primeiros representantes eleitos para a House of Burgesses e a primeira Assembleia Legislativa na América Inglesa. O outro trouxe os primeiros africanos escravizados, registrados, marcando o início de um sistema que, você sabe, talvez seja o pecado original da América, uma das piores atrocidades que já ocorreram em nossa grande terra. E esse sistema de escravidão continuou por séculos nas Américas a partir desse ponto. E a House of Burgesses, você sabe, isso foi um passo em direção à democracia, sabe? Um órgão de votação que iria, você sabe, colocar em pessoas para, você sabe, defender os valores da terra. Quero dizer, obviamente, brancos proprietários de terras, mas ainda assim era democrático. E a cruel ironia de tudo em 1619 é que a democracia e a escravidão, essas duas coisas acontecerem no mesmo ano com poucos meses de diferença, só ressalta a contradição. No cerne, no início da América e, de certo modo, da humanidade em geral. Isso não é só um problema americano.
Isso ocorreu na América, mas é um problema humano, pois somos compassivos, reflexivos e buscamos elevar a humanidade. E por outro lado, existe o lado sombrio, como Jung chamaria, que é mau, obscuro e destrutivo, e só quer, você sabe, tirar até o último centavo de cada pessoa, mesmo que isso signifique escravizar gerações inteiras de pessoas e separá-las de suas famílias. Isso é ruim, mas infelizmente é a condição humana. E como eu disse, Jamestown é o coração disso. E quero dizer, é como se fosse meio que morbidamente poético, de certa forma. Esses dois eventos acontecem com poucos meses de diferença um do outro. Então, o que acontece com esses colonos originais? Dos 104 que chegaram a Jamestown, 36 foram registrados como fidalgos. Ao final do inverno, esses fidalgos apresentaram a maior mortalidade entre todas as classes sociais da colônia, superando trabalhadores e artesãos. Quero dizer, isso é incrível. É bom ver os ricos morrendo logo, né? Até aquece o coração. É uma questão de sobrevivência do mais apto. Com certeza. Quero dizer, absolutamente. A ideia de que esses caras chegaram de salto alto pensando tipo, vai dar tudo certo. Não mesmo. Comparado ao velho Johnny Cockney dos Cais de Londres, acha que ele vai morrer? De jeito nenhum. Já devia ter morrido há 20 anos, mas resistiu a tudo. Enquanto esses, sabe, aristocratas pegaram disenteria imediatamente. Isso é meio engraçado pra mim. Então esse cara, John Smith, observou com uma ironia amarga. Ele disse, abre aspas, quem não quiser trabalhar, não comerá, exceto, é claro, se estiver incapacitado por doença. Aconteceu que o fidalgo se mostrou muito menos útil do que um fazendeiro ou um trabalhador quando a sobrevivência estava em jogo. Quero dizer, eu poderia ter dito isso, né? Eu poderia ter te contado isso, sabia? Eu já assisti Survivor. Às vezes, ao ver Survivor, você pensa que pode aparecer uma escoteira ou algo parecido. Ela diz, sou o líder do grupo de escoteiras. Você pensa, ela vai sair logo. Aí tem um cara que é tipo, sei lá, um capitalista de risco. Ele trabalha no Goldman Sachs. Ela fala, não, eu entendo de estratégia e tal. Mas aí você vai pra essa floresta, meu amigo. Não me importo, você precisa saber fazer fogo. Foi isso que ocorreu em Jamestown. A Companhia da Virgínia, que mencionamos antes, mostra um padrão interessante nos registros, certo? Trabalhadores e artesãos geralmente vivem mais que seus superiores sociais, entre aspas. E as evidências arqueológicas mostram que, mesmo na morte, a distinção de classe continuava até tempos difíceis levarem os colonos a saquear túmulos de qualquer classe. Essas hierarquias sociais colapsaram rapidamente. Então, no inverno de 1609, os homens de, aspas, grande posição e qualidade foram forçados a colher ervas e raízes junto com os trabalhadores comuns. Inicialmente, nessa colônia original, a distribuição de comida seguia rigorosamente a hierarquia social. Os registros da Companhia da Virgínia indicavam que os aristocratas recebiam mais e melhores carnes, mas, com a escassez de suprimentos, esse sistema colapsou. William Strachey documentou como, abre aspas, homens de qualidade foram pegos roubando do armazém comum, enquanto caçadores e agricultores habilidosos, independentemente do status social, se tornaram a nova elite da colônia. O rígido código social da colônia significava que, sabe, nada realmente importa quando a fome aperta. E olha, a fome era uma ameaça bem real. Então, quando o navio de suprimentos conhecido como Sea Venture naufragou em Bermuda em 1609, um salve para o Triângulo das Bermudas, respeito. Sempre pensei que o Triângulo das Bermudas era uma conspiração esquecida. Você já ouviu falar, né? O tempo todo, mas já foi desmentido, né? Quero dizer, o que foi desmentido? Eles atribuem isso a forças não mágicas. Eu não sei sobre isso. Acho que talvez as forças simplesmente pararam quando começamos a observar, sabe? É como quando eu era criança e ouvia sobre Triângulo das Bermudas, Amelia Earhart, e pensava, o que está acontecendo? Mas simplesmente é um lugar difícil de navegar. E o Sea Venture foi uma das vítimas. Naufraga nas Bermudas, 1609, e a partir daí, Jamestown estava ferrada. O assentamento entrou no inverno com 500 pessoas, e na primavera, restaram 500 pessoas. Pensa nisso. Provavelmente você já esteve em um teatro com 500 pessoas. E na primavera, 60 pessoas, só 60 restaram. Quero dizer, isso é bem chocante. O que é isso? 8%. George Pierce, o presidente da colônia durante esse período, deixou um relato assombroso, onde ele diz que nada foi poupado para manter a vida, chegando a desenterrar cadáveres dos túmulos para comê-los.
As palavras de Pierce, escritas num tom seco e horrorizado, foram mais tarde confirmadas por descobertas arqueológicas que chocariam qualquer cientista. Esse Dr. William Kelso, nome engraçado para um doutor. Kelso, Dr. Kelso, aquele seriado dos anos 70? Isso é loucura. A equipe dele em Historic Jamestown descobriu evidências de que os sobreviventes recorreram a comer seus próprios compatriotas. Como registrou um dos colonos, John Smith, em sua história geral, não restam mais de 60 homens, mulheres e criaturas extremamente miseráveis e pobres. Sobreviviam principalmente de raízes, ervas, bolotas, nozes, frutas silvestres e, às vezes, um pouco de peixe. Sim, até as peles dos nossos cavalos. Essa é uma citação direta do Smithsonian sobre, sim, o que essas pessoas tiveram que fazer para sobreviver. Quero dizer, isso é, você pensaria que eles pescariam mais. Tipo, como é difícil para essas pessoas pescarem. Tem tanto peixe. Vai pegar um esquilo. Tipo, Há bastante pesca em Jamestown. por que não? Eles estão à beira d'água. Eles têm a tecnologia. É uma linha, é uma lança. Vai lá. Tipo, isso parece loucura. Este é um anúncio pago. Voltamos ao programa. A perspectiva dos nativos americanos costuma ser ignorada, né? Isso acrescenta mais uma camada à história sombria de Jamestown. Powhatan, que antes negociava com os colonos, retirou seu povo da região quando as relações com os ingleses pioraram e suas exigências aumentaram. Relatos ingleses da época descrevem como Powhatan e seu povo pararam de negociar alimentos e às vezes atacavam colonos isolados. Embora alguns registros coloniais retratem Powhatan como hostil, às vezes descrevendo-o, como violento, não há evidências históricas que comprovem isso. Historiadores modernos sugerem que o povo de Powhatan buscava proteger-se e manter distância desse assentamento mergulhado em caos e desespero. E o verdadeiro alcance do desespero é revelado em uma carta de William Strachey, descrevendo o período de fome em Jamestown. Ele relatou que alguns colonos, levados pela fome, recorreram ao roubo e, por causa desse roubo, foram executados. Outros chegaram a fugir para viver com os povos nativos, e alguns daqueles que não conseguiram escapar foram perseguidos e mortos. Ele também registrou um caso notório em que um homem, levado pela fome, matou e comeu sua esposa, pelo que foi executado. Quero dizer, é loucura, né? O nível de desespero a que alguém precisa chegar para comer sua esposa. Ou talvez ela só estivesse sendo irritante. Vai saber, né? É difícil entender o que estava acontecendo naquela época. Mas tem esse cara, o secretário Ralph Haymore. Mais tarde, ele chamou o inverno de 1609 a 1610 de período da fome, expressão que refletia o desespero dos colonos. Relatos contemporâneos, como os de George Pierce e William Strachey, já citados, descreveram horrores tão vis que era difícil relatar e quase impossível acreditar. Quero dizer tudo: fome, doenças, canibalismo. Quero dizer, aquele inverno de 1609, aquilo foi terrível. Você tem que pensar que a Virgínia no inverno é provavelmente mais fria que Londres em qualquer época, certo? Quero dizer, é loucura que essas pessoas tenham escolhido fazer isso. Esses caras entram achando que vão achar ouro. Nem sei, fico pensando no que ouviram ou disseram para eles. O fascinante sobre Jamestown não é só o desespero do período de fome que esses primeiros colonos enfrentaram, mas também o sistema de justiça, onde roubar um biscoito podia te levar à forca. Mas o canibalismo talvez fosse tipo, tudo bem, só não faça isso, né? O que faz sentido, né? Se algum cara roubasse um biscoito, eu diria, pô, você roubou meu biscoito, tem que morrer. Mas se algum sujeito estivesse com um fêmur na boca, eu falaria, não, a gente pode conversar sobre isso, né? Então a Companhia da Virgínia tinha essas leis divinas, morais e marciais, basicamente detalhando os castigos. Roubar comida era punido com morte, e criticar a administração da colônia levava à perfuração da língua com uma haste. O verdadeiro crime aqui, na verdade, era reclamar de quem criou esses castigos, entende? Quero dizer, é loucura não poder nem reclamar. Pelo menos você deveria poder falar mal um pouco, né? Se vai me levar para uma colônia e eu tenho que comer bolotas o dia todo, pelo menos devia deixar eu reclamar dessas bolotas. Mas não é o caso. Essas pessoas tinham a língua cortada se falassem algo ruim. Colonos chegavam a desenterrar túmulos por comida, mas não citavam punição por esses atos. Quando Sir Thomas Gates chegou como governador, encontrou a colônia em caos e impôs um novo código rígido de disciplina, executando alguns colonos que roubavam comida.
E novamente, meio que fechando os olhos para alguns outros atos que eles não necessariamente consideravam, você sabe, puníveis, como canibalismo, etc. Talvez o mais triste seja o navio Sea Venture, que naufragou nas Bermudas. Basicamente, houve um furacão que passou em 1609 e naufragou esse navio nas Bermudas, deixando seus passageiros presos por meses, em uma ilha com recursos abundantes, enquanto os náufragos, incluindo William Strachey, sobreviveram com carne de porco selvagem, peixe fresco, pescados, não punhos. Ele não comeu nenhum punho. Em momento algum, enfiaram o punho nele. Ele estava comendo peixe e construiu novos navios para tentar continuar a viagem. Os colonos em Jamestown enfrentaram um inverno brutal, e aqueles que sobreviveram, pelo menos, recorreram a essas medidas desesperadas de ter que comer os próprios sapatos. O relato vívido da tempestade e do naufrágio em Bermudas mais tarde inspiraria A Tempestade de Shakespeare, embora a peça meio que omita a dura realidade enfrentada por aqueles que ficaram na Virgínia. É impressionante pensar nisso. Tipo, Shakespeare estava criando histórias e peças na época em que tudo isso estava acontecendo. Quando A Tempestade foi escrita? Você pode procurar isso. É fascinante pensar que ele estava lendo essas cartas e pensando, cara, isso é incrível, isso aqui mesmo. Quer dizer, isso é toda a arte, né? A arte é inspirada na realidade. E aí, a arte inspira a realidade. 1611, uau. É isso aí. O Sea Venture, que você sabe não era lá tão grandioso, não foi o único navio a fracassar em chegar a Jamestown. Registros da Companhia da Virgínia mostram que eles enviaram uma frota de 9 embarcações, muitas delas Sea Venture, Blessing, Diamond. Não, esses não são nomes de dançarinas, mas de navios reais que levaram centenas de colonos e suprimentos. Durante a travessia do Atlântico, furacões dispersaram a frota. O Sea Venture naufragou em Bermudas e os outros navios também enfrentaram dificuldades. 7 navios chegaram a Jamestown, porém a maioria dos suprimentos foi destruída pela água do mar. Além disso, são navios muito pequenos. Pode buscar uma imagem do Sea Venture ou navios semelhantes? Quero dizer, eles são surpreendentemente pequenos. Aquele ali, bem pequeno, é tipo um catamarã. Acho que é difícil. E você tem velas. Quero dizer, sim, tudo é destruído ali. Você está tentando vir para a América. É uma longa jornada. Quanto tempo eles ficam no barco? Gostaria de saber isso. Quero dizer, então você chega lá e essas pessoas ficam tipo, finalmente, um barco chegou com todos os suprimentos. Vamos ser salvos. Não. Tudo está destruído pela água salgada. Muitos passageiros estão doentes e provavelmente trazem suas próprias doenças. 13 dias, quase 2 semanas no mar, em um barquinho minúsculo flutuando pela imensidão do Oceano Atlântico. A perda dos navios, da carga, da liderança do Sea Venture e das provisões deixa a colônia em situação desesperadora, levando ao chamado Tempo da Fome. Ainda bem que alguns navios conseguiram cumprir sua missão e evitar que tudo afundasse de vez. O mais fascinante de toda essa história é como Londres respondeu a essa crise em Jamestown, certo? Então você manda todos os seus compatriotas, todos esses londrinos, alguns deles aristocratas, outros fazendeiros e, sabe, trabalhadores braçais, e eles vão pra lá e, sabe, 440 deles morrem. Mas lá em Londres, eles estão tentando administrar a imagem pública. Então, a Companhia da Virgínia, eles continuam arrecadando fundos. Eles vendem ações, organizam loterias e divulgam panfletos e cartazes que promovem o potencial da Virgínia a investidores potenciais. Enquanto isso, eles estão desmoronando por dentro. É como a Teranos. Isso é tipo, como é mesmo, FTX? Tipo, está tudo bem, tudo certo, continuem comprando, está tudo ótimo. Enquanto isso, as pessoas estão se devorando. Quero dizer, é uma loucura. E os esforços de marketing, muitas vezes, superavam a capacidade da empresa de fornecer suprimentos suficientes para essa colônia em dificuldades. Muitos dos registros da empresa foram destruídos. A análise desses registros revela que, mesmo precisando de recursos, a Companhia da Virgínia investiu muito em campanhas promocionais e apelos públicos na Inglaterra. Em vez de comprar um barco ou enviar suprimentos, gastavam com marketing como patrocinar podcast. Este episódio é patrocinado pela Companhia da Virgínia. Invista hoje. Essa diferença entre a imagem otimista do empreendimento e a dura realidade dos colonos só crescia. Todos na Inglaterra achavam que seus parentes estavam se divertindo. Ele encontra ouro, conhece os nativos e comemora, tipo o Dia de Ação de Graças. A vida está ótima. A vida não estava boa.
A ironia foi que, ao chegarem a Jamestown em maio de 1610, os sobreviventes do Sea Venture encontraram a colônia tão desesperadora que pensaram em abandoná-la. Registros históricos mostram que Thomas Gates e outros náufragos das Bermudas chegaram esperando trazer alívio, mas em vez disso, encontraram apenas 60 sobreviventes esqueléticos se agarrando à vida nesse pequeno forte. Os suprimentos e as provisões frescas que o grupo do Sea Venture havia cuidadosamente preservado, que foram mantidos durante os meses nas Bermudas, se esgotaram quase imediatamente, durando menos de 2 semanas. Enfrentando a própria fome, esses novos náufragos das Bermudas que chegaram a Jamestown decidiram evacuar. Eles deixaram Jamestown e seguiram rio abaixo, apenas para serem surpreendidos pela chegada oportuna de um cavalheiro chamado Lord Delaware e sua frota, que forçou os colonos a retornar e tentou mais um novo recomeço. No final, os tão aguardados salvadores se viram agora precisando de resgate. Então, o primeiro ano é marcado por fome e morte, e ainda há mais mortes por vir. Os colonos ingleses que chegam à Virgínia trazem consigo, todo tipo de patógenos microscópicos e outros agentes trazidos de carona, como bactérias, vírus, todo tipo de coisa que tem um impacto profundo tanto na população nativa quanto nos próprios colonos. Nos primeiros anos de Jamestown, os colonos sofreram várias perdas: disenteria, febre tifoide, febres e desnutrição. Relatos contemporâneos, como os de William Strachey, mencionados antes, descreveram mortes em massa de homens, mulheres e crianças devido a pragas, fome e violência. E muitas vezes, os agentes dessas doenças estavam justamente nos diversos suprimentos que eles traziam. E, como resultado, elas tiveram um impacto muito mais dramático sobre os colonos do que qualquer tipo de conflito ou qualquer arma que eles encontrassem em Jamestown. Agora, é claro, o impacto dessas doenças foi significativo para os colonos, mas ainda mais para a população nativa. Alguns colonos tinham imunidade hereditária a doenças como varíola, sarampo e tifo. Os povos indígenas das Américas não tinham contato com essas doenças. Por isso, quando as epidemias atingiram as comunidades nativas, a mortalidade foi ainda maior que entre os colonos. Observadores do século XVII descreveram vilarejos inteiros dizimados, com tantas mortes que os sobreviventes muitas vezes nem conseguiam fazer nada pelos seus mortos. É realmente algo muito mórbido. Os historiadores estimam que 90% da população nativa, ao longo da costa leste, morreu dentro de um século após o primeiro contato. O contato contínuo com os europeus acabou moldando de forma fundamental a demografia da América do Norte para sempre. É interessante que essa foi uma daquelas coisas que eu fui pesquisar. Eu me lembro antigamente, basicamente os europeus, devido à quantidade de animais domesticáveis, porcos, coisas assim, que simplesmente ocorriam naturalmente na região, eles conseguiram domesticar todo esse gado. Por viverem com o gado, eles contraem doenças como cólera. Muitos morrem, mas outros acabam imunes. Então, quando eles chegam à América, onde há menos animais domesticáveis, e muitas dessas pessoas viviam em tribos e caçavam e coletavam, eles não tinham proteção nenhuma. Então, esses colonos, muitos deles já tinham pelo menos alguma noção da dureza da vida na fronteira. Eles viviam em águas salobras e estagnadas. E eles não tinham nenhum tipo de saneamento e contaminavam suas próprias fontes de água potável, e isso gerava mais doenças, mais disenteria e assim por diante. E para piorar, o terreno que eles escolheram para esse forte era um pântano e era propenso a mosquitos e doenças transmitidas pela água. E nessas condições, até doenças comuns podiam ser completamente fatais. Então, uma febre ou resfriado que você talvez conseguisse superar, em alguns dias em Londres, sem nenhum tipo de comida, sustento ou moradia adequada, acabaria matando até as pessoas mais resistentes. Os animais domesticados trazidos pelos ingleses também tiveram papel nessa crise biológica em curso. Os animais de criação, como mencionei antes, porcos, bois e galinhas, destinados a fornecer alimento, muitas vezes carregavam todo tipo de doenças. E esses animais transmitiam esses patógenos tanto para a vida selvagem nativa, que então trazia novas doenças para o ambiente local. E, como resultado, o gado europeu espalhou ainda mais doenças do que os próprios colonizadores. Então, um oficial espanhol, Dom Diego de Molina, foi capturado e mantido em Jamestown no início da década de 1610, logo após o período de fome.
Durante o cativeiro, ele presenciou as condições da colônia e relatou aos oficiais espanhóis a vulnerabilidade e a dificuldade de estar naquela colônia inglesa. Dom Diego de Molina descreveu Jamestown como um local assolado por doenças, desnutrição e necessidade constante de suprimentos, indicando que a sobrevivência da colônia dependia de remessas contínuas da Inglaterra e que suas perspectivas eram sombrias. A ironia é que esse novo mundo, imaginado pelos ingleses como uma terra de oportunidades, na verdade era apenas um campo de batalha, não apenas contra espanhóis e nativos, mas principalmente contra doenças e fome, que ameaçavam totalmente sua existência. O interessante é que o povo Powhatan viu esses recém-chegados ingleses com certa curiosidade, mas também com apreensão. Mas notaram que, embora os colonos se dissessem mais espertos, inteligentes e civilizados, esses colonos não tinham nenhum tipo de conhecimento sobre plantas medicinais locais e normalmente dependiam de práticas médicas super ineficazes, quase medievais, como a sangria, literalmente sangria, onde, por exemplo, se alguém está doente e com febre, eles simplesmente deixavam o sangue sair, achando que o sangue ruim era o que estava deixando a pessoa doente em primeiro lugar. Os ingleses enfrentavam dificuldades para manter o abastecimento de água potável, o que causava novos surtos de doenças. Relatos históricos, como os de Thomas Harriot e outros observadores, destacaram que os Powhatan tratavam eficazmente várias de suas doenças. No entanto, as novas doenças trazidas pelos europeus, como varíola e sarampo, que eram completamente desconhecidas pelos Powhatan, seus remédios tradicionais ofereciam muito menos proteção, se é que ofereciam alguma, contra esses tipos de enfermidades. Assim, para os curandeiros nativos da região e os profissionais de saúde da época, a chegada dessas doenças foi um ponto de virada, já que seu conhecimento médico se mostrou de repente impotente diante dessas novas epidemias. Havia agora um choque cultural nas práticas médicas em Jamestown, onde curandeiros nativos usavam plantas como sassafrás e estramônio para tratar febres e dores. Esses médicos ingleses confiavam em purgas, sangrias e todo tipo de tratamento que eram ainda menos eficazes. Os colonos desconheciam essas plantas medicinais e frequentemente desprezavam remédios indígenas, considerando-os pouco sofisticados. E por isso, eles lutavam contra todas essas doenças diferentes, que eles mesmos não conseguiam curar. Alguns historiadores modernos dizem que o conhecimento sobre ervas dos nativos poderia ter tido melhores resultados que as intervenções agressivas dos colonos. Mesmo ao tentar ajudar os ingleses com doenças, o povo Powhatan enfrentava mal-entendidos culturais, o que complicava as interações. Então, esses líderes Powhatan vinham com seus curandeiros e xamãs, usando cerimônias, cantos e remédios herbais, baseando-se em um profundo conhecimento das plantas locais que utilizavam para tratar doenças. E, em vez de incorporar esses elementos em sua prática de cura, os colonos basicamente interpretaram essas cerimônias como bruxaria e disseram que os Powhatan não eram bem-vindos para tentar curar seu próprio povo. Em vez disso, decidiram apenas rezar e fazer sangrias. A sangria nunca ajudou historicamente. Acho que George Washington morreu por causa disso. É verdade? Se pesquisar no Google, provavelmente é isso mesmo. Quero dizer, é tão engraçado esses caras chegarem. Eles diziam, não, nós podemos te curar. E eles respondiam, não vou arriscar. Isso é bruxaria. E aí morriam do mesmo jeito. É loucura. Não sei, talvez não seja o caso. Os médicos dele, seguindo práticas comuns, fizeram 5 sangrias, removendo 40% do sangue. A causa mais provável da morte dele foi uma infecção respiratória superior. Então talvez não tenha sido necessariamente a sangria, mas provavelmente piorou a condição dele. Quero dizer, isso é loucura. Então alguns dos colonos realmente começaram a usar ervas e, você sabe, plantas locais. E eles tiveram algum sucesso, mas geralmente a falta de compreensão causava um índice de mortalidade mais alto, e nenhum dos dois lados conseguia curar essas doenças. Então, em maio de 2013, arqueólogos em Jamestown fizeram uma descoberta que mudou fundamentalmente o que eles pensavam sobre a América colonial. Uma fossa de lixo que remonta ao período da fome. Isso é novamente o inverno de 1609. Eles acharam parte do crânio de uma garota de 14 anos. As marcas nos ossos confirmam o que relatos históricos já sugeriam. Eles recorreram ao canibalismo. Dr. Douglas Owsley, o principal antropólogo forense do Smithsonian, conduziu uma análise detalhada dos restos mortais dessa adolescente, a quem eles chamavam de Jane. E o exame dele revelou essa evidência clara de canibalismo durante esse período.
crânio e tíbia exibiam várias marcas de corte e golpes de ferramentas de metal, compatíveis com técnicas de açougue usadas em animais no local. E o padrão de cortes tentativos, seguidos por golpes mais fortes, sugeria uma progressão da hesitação para um esforço mais metódico, por assim dizer, refletindo o desespero que os colonos sentiam naquela época. Aqui está uma imagem do fragmento do crânio dela. Inacreditável. Ela só tinha 14 anos, que absurdo. Então, essa evidência forense, mais uma vez, comprovou pela primeira vez o que muitas pessoas já haviam sugerido. E muitos relatos contemporâneos da época já sugeriam que houve canibalismo em Jamestown. Então, os restos mortais de Jane nos contam mais do que apenas como ela morreu. A análise de isótopos dos ossos dela revelou que ela era do sul da Inglaterra, provavelmente de uma família rica, considerando sua dieta, e que ela sobreviveu a essa travessia do Atlântico. E viveu quase 3 meses na Virgínia antes que o inverno de 1609 acabasse tirando sua vida. O Dr. William Kelso, principal arqueólogo de Jamestown, afirma que os cortes nos ossos dela indicam que quem fez tinha experiência em abater animais. Não foi um ato frenético nem assassinato, mas sobrevivência. E Jamestown não foi a única colônia europeia a passar por um desespero tão extremo. A expedição francesa à Flórida, em 1562, liderada por Jean Ribault e René Ledanier, enfrentou graves escassez em Charlesfort. Quando os suprimentos acabaram e os colonos tentaram voltar à Europa em um barco aberto, foram forçados ao canibalismo para sobreviver à travessia do Atlântico. Sobreviventes resgatados em águas inglesas relataram novamente os horrores que enfrentaram. Registros de fome e canibalismo também são encontrados em outros esforços coloniais iniciais, como os huguenotes em Fort Caroline e expedições espanholas. Embora evidências físicas diretas fora de Jamestown sejam difíceis e raras para realmente comprovar de forma conclusiva qualquer tipo de alegação de canibalismo. Esses incidentes, mais uma vez, apenas ressaltam que a luta pela sobrevivência no Novo Mundo não foi nada parecida com o que nos ensinaram na escola. Isso não foi nada fácil, como se as pessoas simplesmente desembarcassem e montassem um forte. Foi morte brutal, fome, doença e destruição para todos. Talvez o detalhe mais estranho ou mórbido sobre a descoberta dos restos mortais de Jane, essa jovem, que aparentemente foi comida, está no poço de lixo onde a encontraram. No local, havia ossos de animais, fragmentos de cerâmica e outros resíduos de cozinha simplesmente descartados. Esse detalhe é fácil de passar despercebido. Mas mais do que qualquer outro, isso mostra como as estruturas de civilização às quais eles se agarravam na Inglaterra foram completamente jogadas fora. E que restos humanos eram simplesmente jogados no lixo, não recebiam um enterro adequado, nenhum tipo de despedida, apenas destruição e morte. Então, parece que Jamestown foi retratada nas salas de aula como uma espécie de história de começos heróicos. Mas a realidade, na minha opinião, é muito mais, muito mais mórbida. E meio que ilustra o quão despreparados esses colonos, muitos dos quais eram cavalheiros, estavam quando foram lançados na selva. Sim, essa não é a história de Jamestown que aprendi. Christus, você conhecia Jamestown quando criança? Na verdade, eu só tinha ouvido falar de Plymouth Rock. Nunca nem ouvi falar de Jamestown. Sim, Plymouth Rock foi um pouco depois, né? Foi, o que diz aqui, 1620. Isso. Plymouth Rock é sempre citado pelas pessoas que dizem, foi ali que realmente chegamos, né? Em Jamestown, é como se disséssemos que nem precisamos investigar isso. E qual era o outro mesmo? Roanoke? Era Roanoke? E esse sumiu completamente. Tem uma placa que foi deixada em Roanoke. Você pode procurar qual era a placa? Isso, desaparecimento de Roanoke. Então, basicamente é isso. Esse foi um dos outros assentamentos que eu acho que simplesmente sumiu. Todo mundo que estava lá acabou morrendo por doença ou guerra. Alguns dizem que eles desapareceram ou algo aconteceu, mas não acredito nisso. Sim, eles são conhecidos como a Colônia Perdida. Então, eles deixaram a inscrição Croatoan, ou CRO, em uma árvore próxima, basicamente indicando que tinham ido para outro lugar. Eles pensaram, quer saber? Estamos fora, não vamos fazer isso. Mas é isso, essa é a história dos primeiros colonizadores coloniais, os colonos que chegaram à América. Não foi fácil. Se já foi ruim para eles, imagine para os escravizados que trouxeram. Deve ter sido pior. É chocante que alguém tenha sobrevivido.
Mas é meio interessante que isso não era ensinado. E mais ainda, o fato de que o pessoal lá em Londres dizia: não, está tudo ótimo, está tudo bem, não, está tudo certo, continuem investindo. Não fique com essa resposta típica humana de esconder os problemas e fingir que está tudo bem só para manter as aparências. Tipo, está tudo certo, o dinheiro está entrando, continuem enviando. E eles nem sequer tentaram ajudar as pessoas, e estavam gastando mais dinheiro em marketing do que realmente tentando enviar navios de suprimentos. Os britânicos. Não me identifico com essas pessoas. Somos americanos. E essa é a história mórbida e infeliz de Jamestown. De certa forma você pensa, sou grato. A América é a América, certo? Essas pessoas morreram para que Plymouth Rock acontecesse e tivéssemos esse grande país. Mas também tem toda a parte terrível envolvendo os nativos e os escravizados. Às vezes você não quer saber a verdade. Ninguém acerta na primeira tentativa, porém. Você tem razão. Tem que quebrar alguns ovos. Opa, se essa é a Jamestown que te ensinaram na escola, desculpe. Entendo por que não contam isso para crianças. Até gosto que digam só que foi o dia de ação de graças, jantaram com nativos e tudo ficou bem. Porque a realidade de qualquer conquista colonial é brutal e repulsiva, expondo atrocidades humanas como chegar a comer uma garota de 14 anos. Quero dizer, nossa, o que está acontecendo? Né, o maldito sonho do Didi. Supostamente. Supostamente. Nem sei se posso dizer isso. Esse foi mais um episódio de Camp. Obrigado por se juntar a nós na minha barraca para explorar o mundo sombrio e mórbido ao nosso redor. Teremos muitos episódios. Inscreva-se. Lançamos 2 por semana, explorando os cantos mais estranhos do mundo. Tenho produtos à venda no site. Confira Camp Goods e também Religion Camp. Veja o canal. Há mais acampamentos chegando. Estou viajando com Mark Hagon Live. Farei 1 hora de stand-up. Adoraria vê-los e conversar após o show. E eu vejo vocês lá. E aí, pessoal, aviso rápido. Se você gosta de Camp Gagnon ou de Religion Camp, tenho ótimas notícias. Nós vamos lançar o acampamento de história. Isso mesmo. Este é o canal onde vamos explorar os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos de todos os tempos, ao longo de toda a história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, grandes figuras históricas. Provavelmente aprendeu sobre eles na escola de forma chata, mas aqui é diferente. Como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração, então vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Se tiver interesse, inscreva-se no canal do YouTube, disponível na descrição e nos comentários. No Spotify, os episódios também serão lançados, mas a inscrição não se aplica. Deixe uma avaliação alta, isso ajuda o programa. Agora, vamos ao assunto.